Inter tem o primeiro reforço encaminhado para o restante da temporada de 2026. E quem diz isso e confirma é o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Que reforço é esse, Bruno Flores? Um abraço, Jeremias. É um zagueiro que o Inter já tem encaminhado. Mas calma lá, tá? Eu vou explicar direitinho essa história. O nome desse zagueiro ainda é mantido sob sigilo. Mas o presidente Alessandro Barcelos já confirma que o Inter tem essa negociação encaminhada e que o negócio está na fase final da negociação contratual, mas o acerto em si está encaminhado. Vou explicar direitinho como é que surgiu isso. O Wagner Martins, o Vaguinha, foi um dos repórteres que nos Estados Unidos, para a cobertura da Copa do Mundo, conversou com o presidente Alessandro Barcelos. E o Vaguinha, ele trouxe uma conversa que aconteceu fora do ar para o microfone. No sala de redação, o Vaguinha disse: olha, eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos. Que e está ele nos Estados Unidos a convite da CBF. Exatamente, está participando daquelas reuniões. E, pessoalmente, ao Vaguinha, o presidente confirmou aquela informação que o Vaguinha tinha trazido, de que o Inter tinha um zagueiro encaminhado. Mas ele não disse quem é o zagueiro, não deu o nome. E acrescentou que ele só não diz quem é porque a negociação está na fase final e aí poderia gerar algum tipo de risco. Mas o presidente do Inter confirma que o Inter já tem um zagueiro encaminhado e está observando outros nomes ainda para a posição. Bom, a gente em vídeos anteriores fez uma lista de zagueiros descartados, né? Eu me lembro que o Lianco era um desses zagueiros descartados, mas tem um outro nome que pipocou nas redes sociais nas últimas horas que não é. Que é o Dantas, do Novo Horizontino, que também, né, foi pauta do Inter lá no início do ano, na primeira janela de transferências. Tá. E nessa conversa com o Vaguinha fora do ar, o presidente confirmou uma informação que a gente trouxe aqui nos Setoristas. Olha aí. A informação de que o Novo Horizontino pedia 2,5 milhões de dólares para vender o zagueiro de 21 anos. Jogador que, na verdade, o Novo Horizontino falava em 13 milhões de reais, né? Mas na conversão seria isso. E o Dantas, segundo o presidente do Inter, ele era um jogador que estava acima do que o Inter poderia pagar, mas mais do que isso, se o Inter fosse pechinchar pelo negócio, o jogador teve uma queda de desempenho e ele inclusive não vem jogando pelo Novo Horizontino e o Novo Horizontino alega que ele está com questões pessoais, problemas particulares. Ele tem treinado no CT, mas não tem participado dos jogos do Novo Horizontino. Ele é ainda um dos principais ativos que o Novo Horizontino tem no mercado, mas não é o jogador com quem o Inter está com uma negociação encaminhada, segundo o presidente do Inter. Bom, já pode deixar o teu like aí, se tu não é inscrito no canal e caiu agora, seja muito bem-vindo. Te inscreve aí no canal do JB para ficar por dentro de informações e bastidores da dupla Grenal. E ativa as notificações, o famoso sininho, para receber uma mensagem aí quando a gente colocar vídeo novo, tá? Bom, vamos falar sobre a Zapay, Z-A-P-A-Y, um aplicativo que é reconhecido pelo Detran e que vai ser uma mão na roda para ti, tá? Para consultar a situação do IPVA, do licenciamento do teu carro e mais. Com o cupom que está na tela, JBFilho20, tu assina aquele que é um baita de um serviço da Zapay. Alerta de multas. Tu dirige bastante ou dirige só no final de semana? Para muita gente, dirigir só no final de semana é mais perigoso, né? Não está acostumado, principalmente onde tem radar. Então, tu pode passar por um lugar que tem um radar ali de velocidade e não se dá conta. Mas, com a Zapay, tu vai receber uma notificação quando e se levar uma multa. Então, Zapay, Z-A-P-A-Y, o link vai estar aqui na descrição, pode baixar, pode colocar os dados do teu veículo, olha, com tranquilidade. Como eu falei, ele é reconhecido pelo Detran, ele é vinculado ao Detran, ele acessa a base de dados do Detran, então tu pode colocar a placa e o Renavan do teu veículo ali de boa. Ô Bruno, e se tu quiser trocar de veículo, seja ele moto, carro ou caminhão, tu também pode consultar a situação desse veículo antes de fechar negócio, né? Do mesmo jeito, coloca lá a placa Renavan e recebe um relatório completo da Zapay, como é que tá a situação, tem alguma coisa pendente, alguma coisa atrasada, qual é que é a real do carro, porque eu te digo aqui, Jeremias, eu digo para todo mundo, carro não é só a lataria, né? Tem que olhar a documentação, tem que olhar tudo direitinho para fechar o negócio com segurança e tranquilidade, e a Zapay te proporciona isso também. Boa, baita. Ó, segundo assunto do vídeo é ainda sobre reforços do Inter, tá? Porque a informação também que surge nos bastidores, além desse zagueiro encaminhado, é que o Inter quer um jogador que antes não era colocado na lista de compras do Colorado, né?
pelo menos uma posição dessas que ele faz não era assim algo que se tratava como uma prioridade do Inter no mercado. O Inter está de olho em um nome de um meio-campista. O cara, Jeremias, e é o cara porque é o nome que o Inter está analisando, ele joga como 8, e isso até era uma posição que o Inter procurava, mas ele também joga como 10. Então ele agrega uma outra posição que num primeiro momento não era uma prioridade do Inter. Ele joga como 8, joga como 10, está hoje vinculado a um clube, então ele não está livre no mercado. Eu não tenho informação se é, Jeremias, um clube brasileiro, se é um clube de fora do país, mas ele é um jogador que já foi titular em clubes brasileiros, em grandes clubes brasileiros. Essa é a pista sobre esse jogador. Joga como 8, joga como 10, está num clube, já foi titular em grandes clubes do Brasil e não sairia de graça desse clube onde ele está. Então o Inter cogita fazer um investimento que não deve ser muito alto, porque o Inter nem tem essa capacidade, mas não seria um jogador por empréstimo ou então não seria um jogador livre no mercado. Tem algumas pistas aí sobre esse meia que o Inter tá de olho no mercado também. Mas tá analisando se vai investir ainda. Baita. Ó, deixa eu te dar um recado, tá? Para tu que tá curtindo a Copa, para ti que tá curtindo a Copa, pega essa. A KTO tá com uma barbada. Chance extra da KTO durante o Mundial, tá? Tu vai apostar no Mundial pelo app da KTO, que já está disponível e é 100% seguro. E na hora de fazer a tua aposta, tu vai ativar a chance extra lá no bilhete, antes de fechar ela, tá? Essa aposta ela tem que ter uma odd mínima de 1,80. A partir de 1,80 de odd, já ativa a chance extra, tá bom? E, olha que massa, tá, Bruno? Se a tua aposta bater, se der verdinho, green, teu saldo cai normalmente. Se a aposta não for vencedora, tu recebe uma aposta grátis do mesmo valor apostado até R$50. Então, se tu vai apostar, por exemplo, em Brasil e Marrocos, e vai botar ali 50, seja qual for a tua aposta, e seja qual for a tua aposta com odd acima de 1,80, tu tá seguro. Se não bater a tua aposta, volta o valor para tua conta. Chance extra da KTO na Copa. Bom demais. Até R$50 de volta. Mais confiança para apostar na KTO. Promoção disponível no app da KTO, tá? E é barbada para ativar antes de fechar o bilhete. Bom de montão, hein? Baixa o app da KTO para brincar. Dá uma olhada no app e aproveita essa promoção. Fechou? Baita. Bom, para finalizar aqui, a gente tem alguns outros tópicos do presidente do Inter falando ao debate raiz. O Alessandro Barcelos falou com o debate raiz, também nos Estados Unidos, com o Lucas Dias. Porque o outro Lucas, o Colar, nas últimas horas trouxe a informação de que o Krasnodar da Rússia tem interesse no Carboneiro. De acordo com o presidente do Inter, tá? Ele não recebeu ainda nenhuma proposta ou interesse no Carboneiro. Mas ele destacou, repetiu, precisamos ter saídas, vendas, mas as propostas têm que ser condizentes com os valores dos atletas. Muitas vezes são sondagens muito abaixo e nós somos criteriosos quanto a isso. Precisamos olhar o esportivo. Se tiver uma proposta irrecusável por um grande jogador, tem que avaliar. Do contrário, não será feita porque tu não consegue reposição à altura. Esse é um ponto muito importante. O Inter está dizendo aqui, em outras palavras, que vendo sim, mas pelo valor que eu quero e para fazer sentido. O Inter quer vender o Carboneiro, o Inter quer se desfazer de outros jogadores, mas não vai dar de graça, porque o Inter precisa de 200 e poucos milhões de vendas. Ou seja, tem que casar o interesse dele de vender os jogadores com a quantia que ele precisa, Bruno. Pois é, e aí nessa entrevista o Lucas inclusive pergunta se os grandes jogadores, os medalhões, por exemplo, Rocher, Borré, se esses são jogadores que então podem ser negociados, se existe uma perspectiva disso. E aí o presidente falou especificamente sobre o Borré o seguinte, ô Jeremias, se o Inter precisa esperar o Borré voltar da Copa para avaliar se vai negociar ou não. Olha essa frase do presidente, ou escuta, né, essa frase do presidente Alessandro Barcelos. Esperar ele voltar para jogar, para ver, aí não. Ele tem que voltar jogando se ficar no Internacional. Se não ficar, óbvio que vai ser por uma proposta muito boa. Esta avaliação já foi feita. E aí ele diz, um jogador que está sendo menos aproveitado
pode-se criar uma forma de ele render mais. O Juninho, por exemplo, entrou num jogo, o treinador elogiou. O Alan Rodrigues vem de várias lesões e agora pode jogar mais. Jogadores que podem ser melhores aproveitados, renderem mais. O Thiago Maia também. Esse é um dos grandes desafios, recuperar os jogadores no elenco. Só para deixar claro aqui, na parte que ele fala do Borré, não é esperar ele voltar para ver, me esclarece aí o que ele quis dizer com isso? O Borré não tá nessa turma de Alan Rodrigues, Juninho, jogadores que o Inter entende que podem render mais, que estão num momento de baixa e que o Inter pode apostar, tipo, ó, existe alguma coisa que esse cara não tá jogando. Por exemplo, o Juninho não tá tendo minutagem. Oscilou, não tá tão bem. O Alan Rodrigues teve muitas lesões, pode render mais. A avaliação do Inter sobre o Borré é diferente. Ele tem que chegar jogando. Entendi. Bom, o que a gente tem aqui de concreto é o Inter atrás de um meia, um zagueiro encaminhado e olhando para os nomes do elenco. O Alan Rodrigues já foi assunto aqui em uma outra edição do nosso papo. Ele, Alan Rodrigues, não quis ir para o Nacional. O Inter já tinha tudo certo com o Nacional de Montevidéu para que ele fosse jogar no Uruguai. Bruno Flores, até a próxima. Um abraço. Até mais.